Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui para gravar mais um programa para o Espaço Cristão Príncipe da Paz. E hoje eu quero falar qual a verdade sobre o Natal. A quem comemoramos dia 25 de dezembro? Criou-se a lenda de que 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus. Mas hoje eu quero esclarecer quem verdadeiramente nasceu no dia 25 de dezembro. Muitos cristãos, inocentemente, aderem a práticas religiosas sem ao menos atentarem que, na realidade, estão praticando atos e rituais de culturas pagãs. A comemoração do Natal, o culto à árvore, são exemplos de como muitas pessoas são iludidas pela religião. Para falar do Natal, nós precisamos voltar no tempo, lá no tempo de Noé, depois do dilúvio. Quando um dos filhos de Noé, chamado Cã, viu Noé embriagado, nu, ele começou a rir e correu para contar aos irmãos Sem e Jafé. Estes foram de costas e cobriram a nudez de seu pai. E quando Noé soube do acontecido, ele amaldiçoou a Cã. Cã, ele gerou filhos. E um de seus filhos se chamava Cuxi. E Cuxi foi o pai de Nimrod. Vamos ver na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 10, a partir do verso 6. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Cuxi gerou também Nimrod, o homem poderoso da terra. Ele foi audacioso e por esse motivo auditado, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné nas terras da Babilônia. E dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote e Cala. Rezém, que fica entre Nínive e Cala. Misraim deu origem aos luditas, anamitas, reabitas, nafuitas, patruítas, casluítas, dos quais descenderam os filiteus e os cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e os Sidom, os primeiros, e os hititas. E também deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos zemareus, aos ramateus, e mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom até Gerar, chegavam a Gaza e de lá seguiam até Sodoma e Gomorra. A Semíramis, que foi a mulher de Nimrod, ambos geraram um filho. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, porque Nimrod já tinha morrido e que o filho que ela estava esperando seria a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido e seu filho já estavam mortos. Nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, o deus sol dos egípcios, babilônios, gregos, persas, romanos e sociedade secreta. Vamos ver na Bíblia o que a palavra de Deus diz sobre Tamuz. Vamos para o livro de Ezequiel, amados, eu gosto de mostrar dentro das Sagradas Escrituras
tudo aquilo que eu ensino. Ezequiel, a partir do capítulo 13. E acrescentou: e eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos do que estes. Então ele me chamou para a entrada da porta norte da casa de Yahvé, o templo. Lá eu observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamuz. E ele indagou-me: visto isto, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores do que estas. E vamos ver também sobre Semíramis. Semíramis está no livro de Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, a partir do verso 18. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa, para fazerem tortas à deusa que é chamada a Rainha dos Céus. E depois fazem libações, ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Vocês estão vendo, queridos, que as pessoas fazem as coisas erradas porque não estudam as Escrituras? Tamuz, ele morreu durante uma caça, atacado por um animal selvagem, e o seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de árvore. E sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro. E todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e o enfeitarem com ouro, prata, como símbolo do renascimento de Tamuz. As sacerdotisas jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período, elas agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados ao pé deste pinheiro. E todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o nascimento de Tamuz. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive Tamuz, Nimrod e Semíramis. E lá eles mudaram de nome. Em seguida, os gregos fizeram a mesma coisa, mudando o nome deles para ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios também mudaram os nomes deles, levaram para o Egito como Osíris, Ísis e Horus. Já na era cristã, o domínio era de Roma. E Roma também mudou os nomes. Passaram a se chamar Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. Mas no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino, para agradar aos cristãos, que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semíramis passaram a se chamar o Menino Jesus e a Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus. Mas, na verdade, quem nasceu dia 25 de dezembro foi o deus pagão Tamuz. Então, quando você está colocando uma árvore simbolizando um pinheiro dentro de casa, você está comemorando o nascimento de Tamuz. Quando você está fazendo a troca de presentes debaixo desta árvore, você está comemorando o aniversário de Tamuz. Que dia que Jesus nasceu? A Bíblia não relata. Mas, com toda certeza, não foi em dezembro.
Em dezembro é inverno em Israel. E no dia que Jesus nasceu, o céu estava limpo e havia pastores no campo. Então, não podia ser um dia de frio, neve e inverno. Então, queridos, muito cuidado. Quer fazer ali a sua comemoração, como aniversário de Jesus? Não coloque os símbolos pagãos dentro da tua casa. Porque Tamuz e Semiramis, para o cristão que tem verdadeiro entendimento, são demônios. E você está comemorando demônios e chamando demônios para dentro da sua casa, trazendo estes símbolos que os representam. Este foi mais um programa do Espaço Cristão Príncipe da Paz. Divulgue este canal, ele está crescendo bastante, que ele continue a crescer, porque ele está levando a verdade da Bíblia, a verdade do Evangelho, que muitos escondem, que muitos não têm coragem de dizer. Eu sou o pastor Silvio, sou formado como bacharel em teologia, com especialização em demonologia. Fui pastor de igreja por 15 anos. E hoje, a minha igreja é o Espaço Cristão Príncipe da Paz. Continuo sendo pastor, continuo pregando o Evangelho e revelando as verdades. Que Deus te abençoe, um forte abraço e que você venha conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará.